Convidamos para que componham a mesa os anfitriões deste evento, Dr. Leonardo Sica, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, Dr. Pedro Gordilho, presidente do Instituto Vitor Nunes Leal, com muito prazer, convidamos a excelentíssima senhora ministra do Supremo Tribunal Federal, presidente em exercício do Supremo, Carmen Lúcia. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Márcio Fernando Elias Rosa. Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, doutor Nelson Jobim. Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, juiz Paulo Adib Casseb. Doutor Oscar Vilhena Vieira, advogado e palestrante. Doutor Ricardo Toledo Santos Filho, diretor adjunto de Direitos e Prerrogativas Profissionais da OAB São Paulo, representando o presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença da doutora Lúcia de Toledo Pisa Peluso, coordenadora do 2º colóquio sobre o Supremo Tribunal Federal, professor João Monteiro de Castro, professor da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, representando a reitora Ana Maria Marques Sintra, doutor Lívio Enesco, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, procurador Adalberto Robert Alves, assessor-chefe representando o procurador do Estado de São Paulo, procurador-geral, Elival da Silva Ramos, a doutora Maria Cristina Zucchi, desembargadora do TJ de São Paulo, professor doutor Marcelo Guedes Nunes, presidente da Comissão de Estudos de Jurimetria do IASP, representando o presidente José Horácio Halfed Rezende Ribeiro, o doutor José Reinaldo Peixoto de Souza, desembargador aposentado do TJ de São Paulo, Plínio Bolívar de Almeida, desembargador federal, Francisco Eduardo Sertori Canto, desembargador do TJ de Pernambuco. Sejam todos bem-vindos. Para as boas-vindas a todos, ouviremos o presidente da AASP, doutor Leonardo Sica. Boa tarde a todos. Muito obrigado a todos pela presença, a todos aqueles advogados, estudantes de direito, jornalistas, magistrados que abriram um espaço no começo de semana, na sua segunda-feira, abriram um espaço dessa rotina para compartilhar esse espaço de discussão e reflexão aqui conosco. Especialmente, agradeço aos ministros do Supremo Tribunal Federal, na pessoa da presidente em exercício hoje do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, estendendo o agradecimento ao ministro Edson Fachin, ao ex-ministro Nelson Jobim e aos demais ministros que virão aqui ao longo do dia, que mostram uma inequívoca disposição de dialogar com a sociedade, uma inequívoca disposição em participar do debate público acerca de questões relevantes sobre a administração da justiça. Cumprimento os advogados e ex-presidentes da Associação dos Advogados de São Paulo, na pessoa do nosso decano, Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, presidente do Conselho Federal da OAB, nosso ex-presidente, na pessoa do Mário Sérgio Duarte Garcia, todos os advogados e advogadas sintam-se também igualmente cumprimentados, conselheiros da casa, ex-presidentes. Realmente hoje é um dia de júbilo para a casa. Agradeço a direção do Instituto Vitor Nunes Leal, na pessoa do presidente, o Dr. Pedro Gordilho, na pessoa da doutora Lúcia Peluso, mais do que uma parceira, mais do que uma amiga,
não é? É quase já parte da história da Associação dos Advogados de São Paulo. Por mais esse sucesso, agradeço a ambos também pelo empenho em se irmanar com essa casa em eventos como esse. Enfim, diante da expressão cultural, intelectual e política dos participantes desse colóquio, seria recomendável que, como anfitrião, me limitasse ao protocolo. Mas eu sou advogado, nós somos advogados, ministros. Somos contaminados pelo dever de postular, de requerer, de reivindicar. E é nesse sentido que, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, na presença de magistrados e advogados, dos mais brilhantes, a Associação dos Advogados de São Paulo vem requerer, cada vez mais vem requerer uma participação ativa da advocacia na administração da justiça. Requerer e assumir o ônus de participar ativamente, de abandonar uma posição de requerer, de abandonar uma posição adversarial, de abandonar uma posição apenas de reivindicar, mas ainda reivindicando, e também participar ativamente da administração da justiça, especialmente nessa quadra da vida nacional, onde o sistema de justiça parece carregar expectativas colossais, expectativas das mais diversas, expectativas ligadas à manutenção e à continuidade do Estado Democrático de Direito. É nesse sentido que a advocacia requer, e a Associação dos Advogados de São Paulo está pronta a assumir esse ônus de participar da administração da justiça de dentro, não mais como um ator estranho ao que se passa nos tribunais, ao que se passa no Conselho Nacional de Justiça. Também em consonância com aquilo que o mundo traçou, não é? As metas do milênio, lembro aqui das metas do milênio traçadas pela ONU, e o Brasil é signatário. O objetivo 16 diz respeito à paz, justiça, instituições eficazes, e diz que está entre as metas do milênio, da qual o Brasil é signatário, promover sociedades pacíficas e inclusivas, para o desenvolvimento sustentável, e proporcionar acesso à justiça para todos, e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E a presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal aqui hoje é mais do que um sinal, é mais do que um gesto, é uma demonstração viva da possibilidade e da necessidade de traçar métodos mais inclusivos e participativos da administração da justiça. Nesse sentido, é importante resgatar o que foi discutido no primeiro colóquio. Esse é o segundo colóquio. No primeiro colóquio, falamos de controle de constitucionalidade, falamos de repercussão geral, falamos de foro privilegiado, e aqui fica uma conclusão que essa casa se permite trazer do primeiro colóquio. Me lembro das palavras do ministro César Peluso, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Luiz Roberto Barroso. É preciso rever a disciplina do foro privilegiado no Brasil. É preciso rever por várias razões. Primeiro, que à luz do princípio constitucional da igualdade, já não faz mais sentido que quase 1.000 cidadãos, 500 e tantos deputados, 80 e poucos senadores, tantos outros ministros de Estado, possuam essa distinção de julgamento. Mas também do ponto de vista funcional, o foro privilegiado, e aquilo ficou assente na nossa primeira discussão, distorce o papel constitucional do Supremo Tribunal Federal. Mais do que isso, sobrecarrega o Supremo Tribunal Federal, transformando muitas vezes numa corte criminal de instrução. E, infelizmente, no atual momento, a clientela do foro privilegiado se mostra alta. São muitos os parlamentares envolvidos, são muitos os políticos envolvidos em ações penais, e isso, na próxima quadra da vida nacional, traz o risco de paralisar o Supremo Tribunal Federal e tem efeitos adversos. Por exemplo, talvez um efeito adverso da sobrecarga de trabalho seja limitações e reduções que vão sendo consolidadas na disciplina do habeas corpus, que talvez pudesse ser racionalizado de uma maneira melhor, preservando-se a construção histórica que o Supremo Tribunal Federal fez a respeito do habeas corpus. Por fim, nesse momento peculiar e difícil da história do país, uma entidade que representa, ou tenta representar, 92.000 advogados e advogadas no Brasil inteiro, em todos os estados da federação, não pode deixar de se manifestar, e o faz singelamente com 2 objetivos. Primeiro objetivo, destacar o papel do Supremo Tribunal Federal nessa quadra da vida nacional. Nesse momento de aflição, de angústia, toma emprestado aqui a expressão de Hannah Arendt, o Supremo Tribunal Federal vem agindo como uma instituição de homens em tempos sombrios. Homens e mulheres, ministra Carmen Lúcia. Homens e mulheres em tempos sombrios são aqueles que trazem experiências de lucidez e serenidade em momentos de aflição.
E qual a experiência de lucidez e serenidade que o Supremo Tribunal Federal vem nos trazendo? O respeito às regras do jogo. O respeito às regras do jogo. Sejam qual forem os jogadores, sejam qual for o resultado pretendido, Estado de Direito e democracia só convivem com práticas que respeitem as regras do jogo. Mesmo quando se diz de combate à corrupção, é inequívoco que o sucesso da empreitada de repressão à corrupção dependerá da escolha dos meios utilizados. A mensagem é clara: jamais os fins justificam os meios. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal passa uma mensagem, muitas vezes contra-majoritária, muitas vezes de difícil digestão, que é que as regras do devido processo têm a finalidade de garantir julgamentos justos, imparciais e eficientes. E dentro dessas regras, a garantia básica de validade e justiça dos processos judiciais é o respeito ao direito de defesa e o respeito à atuação dos advogados. Doutor Ricardo Toledo, respeito à atuação dos advogados. A segunda mensagem, alertar a opinião pública. Os advogados têm, os profissionais de direito têm o dever de alertar a opinião pública a respeito de expectativas insufladas e exageradas sobre resultados de processos judiciais. A punição de alguns, ou de muitos, a prisão de alguns, a prisão de muitos, não são panaceias, não são saídas milagrosas para responder ao problema grave da corrupção, ao problema grave do trato da coisa pública. Mais do que isso, o alcance da atuação do sistema de justiça, como sabe o professor Oscar Vilhena muito melhor do que eu, é limitado. É muito limitado, especialmente sobre fenômenos dessa complexidade. Para melhor sintetizar essa mensagem, busquei um texto de 1949, salvo engano, doutor Pedro Gordilho, Coronelismo, Inchada e Voto. Texto do ministro Vitor Nunes Leal. Em 1949, o ministro Vitor Nunes Leal escreveu Coronelismo, Inchada e Voto. Embora aquele Brasil rural e agrário sobre o qual o ministro Vitor Nunes Leal escreveu não exista mais, a análise do ministro sobre os problemas da democracia representativa, sobre os problemas do coronelismo, que nós podíamos trocar a palavra de coronelismo por clientelismo, para contemporaneizar, e sobre a relação de compromisso entre poder privado e público, ainda são vivas. Diz o ministro Vitor Nunes Leal no seu texto, abre aspas, a corrupção eleitoral tem sido um dos mais notórios e enraizados flagelos do regime representativo no Brasil. A mácula da corrupção, verberada sem exceção pelos estudiosos das nossas instituições, atravessa toda a história do Império e da Primeira República, com o relevo de uma cordilheira. E as interrupções nessa cadeia de fraudes e violências ou tiveram mera repercussão legal ou foram de brevíssima duração. Continua Vitor Nunes, quem observa a multiplicidade de alianças que se fizeram nas últimas eleições estaduais e municipais, não pode deixar de verificar que os nossos partidos são pouco mais que legendas ou rótulos destinados a atender às exigências técnicas jurídicas do processo eleitoral. Me valho do ministro Vitor Nunes Leal, lá na década de 40, final da década de 40, para lembrar e para reiterar que a intenção excessiva sobre o sistema de justiça desvia a nossa atenção dos fatores econômicos, sociais e culturais. Culturais, sim, porque há uma subcultura de corrupção no país, que atravessa, como conversava aqui com a ministra Carmen Lúcia, todos os setores da nossa sociedade, não se resume a uma patologia de poucos indivíduos. E essa tensão excessiva sobre os processos judiciais, que o sistema de justiça que já está atuando no seu limite de exaustão e de eficiência no que pode, desvia para esses fatores que eram e ainda são os maiores responsáveis pelo clientelismo, pela corrupção e por outros males do nosso país. É assim que, mais uma vez, volto ao ministro Vitor Nunes Leal para terminar essa abertura, dizendo que o grande desejo, dizia o ministro Vitor Nunes, que a nosso tempo lança os homens de estudo e de ação é um só, o desejo e a sua capacidade de organizar adequadamente a felicidade humana. É para isso que estamos assim, aqui. E, nesse sentido, desejo que o dia de debate seja frutífero a todos, agradeço a atenção para todos, sejam bem-vindos à ASP, sejam bem-vindos ao nosso segundo colóquio sobre o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado pela atenção. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos senhores ex-presidentes da Associação dos Advogados de São Paulo, doutor Antônio de Souza Correia Meyer, doutor Aloísio Lacerda Medeiros, doutor José Diogo Bastos Neto, doutor Antônio Fernandes Ruiz Filho, doutor Aristóbulo de Oliveira Freitas, doutor Sérgio Rosenthal.
Agradecemos também a presença do desembargador Carlos Henrique Abraão, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Aloísio Vilarinho, procurador representando o reitor da USP, Marco Antônio Zago. Ouviremos o doutor Pedro Gordilho, presidente do Instituto Vitor Nunes Leal. Ilustríssimo senhor presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, doutor Leonardo Sica, membros da mesa, senhoras e senhores deste grande auditório que acompanhará este debate nesta tarde. A Associação dos Advogados de São Paulo, pelo incansável labor do seu presidente, colega e amigo Leonardo Sica, e o Instituto Vitor Nunes Leal, pela abnegação da doutora Lúcia Peluso, são, mais uma vez, parceiros em evento de grande magnitude. Este colóquio que vai abrigar questões de grande atualidade com a participação dos mais eminentes ministros, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. Os primeiros, deixando nos anais da Corte, nesses anos passados, a excelência dos seus votos, que ajudaram a construir a história de nosso país nesses últimos tempos. E os segundos, recebendo a consagração dos estudiosos pela verbação de votos e de acórdãos que tanto edificaram a história do direito praticado no Brasil em nosso tempo. Os temas são diversos. A mesa que presido deverá versar sobre o tema: o Poder Judiciário na Sociedade Pluralista. Esta mesa está composta pelos eminentes ministros Carmen Lúcia e Nelson Jobim e pelo professor Oscar Vilhena Vieira. A ministra Carmen Lúcia todos conhecem e são profundamente admiradores dos seus votos, da sua atuação no Supremo Tribunal Federal. Ela é ministra e vice-presidente do Supremo, foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, foi procuradora do Estado, do seu Estado, em Minas Gerais, e professora titular de Direito Constitucional da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Ministro Nelson Jobim, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. No Judiciário, foi presidente da Corte, do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral. No Executivo, exerceu os cargos de ministro da Justiça e ministro da Defesa. Na advocacia, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e vice-presidente do Conselho da Ordem no Rio Grande do Sul. Professor visitante da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. E o professor Oscar Vilhena Vieira, advogado, diretor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, mestre em Direito pela Universidade de Columbia de Nova York, mestre e doutor em Ciência Política pela USP e pós-doutor pelo Center of Brazilian Studies, Universidade de Oxford, e foi procurador do Estado de São Paulo e diretor executivo do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime. Este, senhoras e senhores, é o grandioso painel que a Associação dos Advogados do Instituto Vitor Nunes Leal oferece a todos vocês. Nós, advogados, somos estimulados, todos sabem isso muito bem, pelos nossos cânones. O regulamento nosso recomenda que o advogado exerça o seu ministério com espírito cívico. E o Código de Ética Profissional capitula entre os seus deveres o de zelar pelo aperfeiçoamento das instituições do direito e, em geral, tudo aquilo que interessa à ordem jurídica do nosso país. E, bem assim, o de se pronunciar de público, como fazemos agora, sobre questões jurídicas de interesse geral, inspirando-se nos princípios do direito e do bem comum. Esses princípios todos vêm sendo praticados pela Associação dos Advogados de São Paulo nesses muitos anos
de sua presença entre nós, nessas muitas décadas de fecundas gestões. E o Instituto Vitor Nunes Leal muito se afeiçoa a essas práticas, marcadamente porque destina-se ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das instituições jurídicas, políticas, sociais e culturais brasileiras, sempre sob a eterna inspiração de nosso patrono, que foi o ministro Vitor Nunes Leal. É, portanto, com vaidade santa, que, mais uma vez, agregamos nossos melhores esforços para apresentar ao universo jurídico brasileiro um quadro de inestimável valor, gesto que fazemos em prol do aperfeiçoamento das instituições judiciárias em nosso país. Devo agora dar a palavra à eminente ministra Carmen Lúcia, que fará a sua exposição, como todos aguardamos. Carmen Lúcia, nós gostaríamos de agradecer ao Dr. Leonardo Sica, ao juiz Paulo Adib Casseb, ao procurador Márcio Fernando Elias Rosa e também ao Dr. Ricardo Toledo Santos Filho. Os convidamos a ocuparem lugares na plateia para a continuidade do painel. Com a palavra, a ministra Carmen Lúcia. Se a palavra tivesse sido dada ao ministro Jobim, todo mundo ficava. Deu uma palavra mulher, todo mundo saiu correndo, quer dizer, não fica bem. Senhor Dr. Pedro Gordilho, que preside o Instituto Vitor Nunes Leal, Dr. Leonardo Sica, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Eu quero que sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento por essa oportunidade de, mais uma vez, estar aqui. Tenho a certeza, e acho que isso é de todos conhecido, que não é retórica. Eu me sinto extremamente honrada de, mais uma vez, poder estar num evento desse porte, dessa grandeza, para discutir assuntos que são da maior gravidade, mais ainda num momento como este que nós estamos vivendo, que, como já foi antecipado pelo presidente, é um momento em que todos nós precisamos de cada vez mais refletir para tomar atitudes e tomar as nossas providências, cada um no seu espaço, de maneira consentânea com as demandas que a sociedade espera de cada um de nós. Portanto, sou extremamente grata por este convite e, além de agradecer, faço de pronto mais uma vez, e a segunda vez que, estando aqui, faço um pedido de desculpas iniciais. É que o meu avião sai às 4h10 da tarde, razão pela qual, após a minha fala, eu peço desculpas à associação, ao Instituto e, de uma forma muito especial, ao ministro Nelson Jobim e ao professor Oscar Correia. Eu tenho certeza que o ministro Nelson Jobim está achando que eu vou sair para ele poder falar mal por trás, porque falar mal de mim pela frente fica chato. Mas ele não pode falar mal de mim por uma razão simples. Ele tem um débito difícil de ser sanado comigo. Eu sucedi na cadeira do Supremo e ele deixou a cadeira literalmente enorme. Imagina o tamanho dele e o meu, 1,60 m, 40 quilos. E eu fiquei 1 ano e meio até que o ministro Pertence teve que interferir, porque eu ficava, ninguém me enxergava na cadeira, a cadeira era para ele, e com os pezinhos balançando, e a voz não saía, evidentemente, de jeito nenhum. Então, eu acho que por esse martírio de 1 ano, que eu tenho certeza que teve o compromisso dele de não mudar a cadeira depois que ele saísse, ele não pode mais falar mal de mim, eu posso sair à vontade, não acontecerá nada. Mas eu passo algumas observações que eu gostaria de fazer sobre o tema que me foi posto, que é exatamente o Poder Judiciário, e especialmente, eu vou dizer, do Supremo Tribunal Federal, numa sociedade pluralista. E eu gostaria de fazer as minhas observações em 3 itens. Primeiro, a pluralidade e a sociedade pluralista. Segundo, a democracia e o pluralismo político, como está posto na Constituição. Em terceiro lugar, fazer algumas observações sobre o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, e a sua atuação na sociedade pluralista. Então,
toda sociedade é plural, por óbvio. E a razão é simples. Todo ser humano é único, a sociedade, portanto, é a soma de pessoas diferentes que conformam um plural. A novidade do pluralismo como uma categoria, que veio a ser introduzida pelo Horace Kellen na década de 20 do século passado, primeiro o pluralismo cultural e o pluralismo político, advém de uma circunstância que se foi amadurecendo, quer dizer, fora quando não havia sociedade, Robinson Crusoe sozinho podia impor o que ele quisesse. Na hora que chegou o escravo sexta-feira, nós temos duas, portanto, diferenças para se chegar a um consenso. E, a partir de então, se formar, com o plural, a possibilidade de uma convivência que tem que ter algo consentido pelos dois. E, permanentemente na história, nós temos o plural do humano com uma conformação de poder que não respeita necessariamente o pluralismo, esta pluralidade. Quer dizer, o pluralismo é uma conquista e, hoje, uma categoria, no caso brasileiro, um princípio constitucional posto no inciso 5º do artigo 1º da Constituição, porque estamos numa democracia. Porque na autocracia, porque no autoritarismo, nem se diga no totalitarismo, abandonam-se todas as diferenças e quem tem ou detém o exercício do poder fixa uma direção única e, neste sentido unívoco de uma verdade estabelecida por alguém, acabam-se com todas as diferenças. Então, é preciso, primeiro, saber por que nós enfatizamos tanto hoje a sociedade pluralista, uma vez que plural sempre toda sociedade é. É que o plural, que é amordaçado, a diferença que não é respeitada, a incapacidade de se chegar a um consenso para se impor uma vontade, é exatamente o contrário do respeito ao princípio do pluralismo. E é isso que a Constituição brasileira veio a estabelecer como uma característica do constitucionalismo contemporâneo, desde o preâmbulo da Constituição, na qual se tem que o Congresso Nacional estava reunido, era um Congresso Constituinte, mas ali se diz Assembleia Constituinte, formada para constituir uma sociedade livre, justa e solidária, garantindo-se a pluralidade e a solidariedade. Então, a ideia era exatamente de superar o período anterior, no qual quem dizia o que era a verdade, o poder e o que haveria de ser adotado como política pública, era exclusivamente quem o detinha o poder, independente das diferenças, independente de alguém pensasse, até porque não se podia pensar diferente. Havia o slogan que a gente via nos carros naquela ocasião, década de 70, Brasil ame-o ou deixo, ou seja, é o que nós estamos estabelecendo, ninguém pode pensar diferente e não há pluralidade de ideologias, nem pluralidade de opiniões, nem nada disso. A inclusão do pluralismo no preâmbulo da Constituição é uma sinalização de uma nova etapa da República Brasileira, ou para adotar o slogan, e era só um slogan mesmo, que foi acolhido pelo Tancredo Neves em sua candidatura, em sua campanha, era uma nova república, na qual o pluralismo haveria de ser encarecido exatamente para se respeitar as diferenças e, com isso, se garantia as igualdades, tratando-se igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, e permitindo que os desiguais pudessem se manifestar, ainda que não se chegasse a um consenso daquilo que deveria prevalecer. Mas era o exercício da liberdade, e por isso é que é um dos fundamentos da República. Isto para dizer que, como categoria filosófica ou da filosofia política, o pluralismo foi convertido pelo Constituinte brasileiro de 87 e 88 em princípio constitucional, portanto, é ordem. Portanto, completa-se com o que se tem no artigo 3º, em que os objetivos da República Federativa do Brasil estão postos expressamente, um dos quais é exatamente erradicar as pobrezas, a desigualdade, e com as desigualdades se quer o respeito, não apenas à igualação, ou para usar uma expressão que o doutor Leonardo usou aqui, fazendo-se valer, ou fazendo a lembrança do que se estabelece
nas metas do milênio, ou seja, de uma palavra que eu não gosto, mas que se tomou no mundo, que é o tal da inclusão, que é uma palavra perigosíssima, porque parece que incluir é vir para o meu lado, como se eu fosse a dona da verdade, mas que se sedimentou como ninguém fica fora, pelo menos, dos direitos fundamentais, ou fica à margem de conquistas que são do próprio momento contemporâneo. Isso só para situar o que o pluralismo político indica como princípio a ser cumprido na Constituição para garantir as liberdades, que são plurais, a dignidade de cada um de poder ser diferente, de poder dizer o que é, na sua diversidade, uma forma de ser que haverá de ser respeitada para se formar consensos, e, em terceiro lugar, e, afinal de contas, o que se quer, o núcleo maior da Constituição, para se dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana. E quem é desigualado, e quem não pode falar, e quem não pode se manifestar naquilo que é a sua diversidade, e diversidade aqui tomando-se tudo que não é o tradicional de quem comandou e mandou, formando o que era o poder, principalmente o poder estatal, é preciso sempre levar em consideração algo que aqueles que foram discriminados, e aquelas, como nós mulheres, que não éramos invisíveis, depois visíveis, mas silenciosas, e que chegava ao que a Cecília Meirelles dizia: já fui loura, fui morena, fui Alice e Beatriz, fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. Todo mundo quer ser como é da sua vocação. E a pluralidade dá isso, a possibilidade de cada um mostrar o que é e como quer ser, para a gente chegar ao consenso de o que nós podemos ser em conjunto livremente. Então, o princípio do pluralismo político tem duas conotações hoje na ciência política. Ou significa que os grupos, órgãos, instituições de toda a sociedade podem atuar e manifestar-se para chegar a consentir livremente com o que será o consenso a ser implementado pelas políticas públicas, ou é uma sociedade que, por ser democrática, permite que todas as vozes se manifestem, e aí, mais uma vez, nós garantimos a liberdade de todos, respeitado sempre a maioria, uma vez que ela tem que prevalecer, garantindo-se as minorias. E aí eu chego ao segundo item, que diz respeito à democracia e pluralismo. Não há possibilidade de se cogitar de democracia de um só, ou de alguém que tira a sua vontade, o seu do colete do seu paletó, uma vontade que vai prevalecer, isto é voluntarismo, seja de um administrador de uma escola, seja de um presidente da República, seja de um Congresso, seja do Supremo Tribunal Federal. Qualquer que seja ele, é preciso que se leve em consideração o que está na Constituição, o que está na lei, mas que isso seja sempre interpretado, acolhido e adotado como política pública, levando-se em consideração a pluralidade de tudo que se contém na polis, de tudo que se expressa na poli, de todos aqueles que vivem na política chamada Brasil, nessa cidade chamada Brasil. E, por isso, não há democracia sem respeito ao pluralismo político. E daí a enorme importância que adquiriu essa situação. Quer dizer, na autocracia ou no autoritarismo, nem se cogita de pluralismo, porque quem dita todas as regras a prevalecerem será aquele que se acha como dono da verdade, não precisando de escutar, nem enxergando nenhuma diversidade. E eu me lembro que, na década de 70, quando se cogitou que a eleição era de municípios, e em alguns municípios nem se votava, como nas capitais, etc., uma figura brasileira falou que não precisava mesmo. Primeiro, o brasileiro não sabe votar, e quando também vota, ele nem sabe pensar, que é o desprezo total por aquele que não pensa o que está no mando, nem é no comando, resolve que é a verdade. E como a verdade e o que é a verdade talvez seja a questão mais densa já posta à humanidade, nós temos no autoritarismo a impossibilidade de sermos plurais. E ficamos
a ser o que nem sempre somos, ou seja, tendo de obedecer, acatar e viver segundo as regras das outras pessoas. Construímos uma Constituição democrática. Eu, todo mundo sabe, sou uma defensora da Constituição brasileira naquilo que ela tem de melhor e mesmo naquilo que ela tem de pior. Nós temos hoje em tramitação no Congresso Nacional, em dados que apurei a semana passada, parece que 954 propostas de emenda constitucional em tramitação. Quase 1.000 constituições. Dá para fazer ali umas 4 se resolvermos fazer de tudo. Mas para dizer que eu não acho que isto seja ruim. Pelo menos agora mudam a Constituição ao invés de simplesmente descumpri-la ou rasgá-la e matar os professores de constitucional, como se fazia antes. O que, pelo menos para nós, professores, já é um ganho, uma possibilidade de sobrevivência. Isto para dizer que o pluralismo político é que permite as liberdades, porque, sem liberdade, claro, a mordaça continua a prevalecer. Aqui eu quero fazer um parêntese, no entanto. Estamos vivendo sob a égide de uma Constituição democrática. Não é uma Constituição perfeita, nenhuma Constituição é perfeita, a perfeição não é própria do ser humano, mas é uma boa Constituição, uma Constituição que se fez necessária, que representou uma transição de um momento de agruras para um momento de grandes possibilidades, e, portanto, se cumprimos a Constituição, como sempre digo, caímos no sério risco de cair numa democracia permanente e exemplar. Esta Constituição tem problemas, como todas têm, e aí depende da interpretação e da aplicação em grande parte. O que ela tem de bom supera em muito o que ela não tem. Temos uma Constituição na qual o pluralismo político é princípio tido expressamente no artigo 1º, posto à observância de todos. Temos problemas com pluralismo? Temos, e não são poucos. Primeiro, porque o Brasil não tem só uma questão de pluralismo, o que é bom, é positivo, somos 200 milhões de pessoas com diversidades enormes. É que nós temos muitas humanidades vivendo no mesmo tempo no Brasil. Portanto, o papel de um juiz constitucional, de um juiz em geral, mas de um juiz constitucional alemão ou finlandês tem pouco a ver com os desafios e o sofrimento de um juiz constitucional na República Federativa do Brasil de 2015. E a razão é simples. Aqui eu tenho, como já citei mais de uma vez, numa segunda-feira de manhã, como hoje, o céu da cidade de São Paulo tem problemas pelo excesso de pessoas que vão para o seu serviço em helicóptero. Já teve fase de denúncia de engarrafamento de helicóptero. E neste mesmo dia e neste mesmo horário, um outro dos 200 milhões de brasileiros está andando a pé 2 dias para chegar a Altamira, para pegar um ônibus, que é quase uma jardineira, para de lá tomar este veículo, para chegar a um lugar onde ele vai ter um atendimento médico necessário e médio. Portanto, eu sou juíza tanto deste rapaz de Altamira quanto deste empresário daqui. E aí não é pluralidade, aí são várias humanidades. Aí são pessoas que podem pôr seus filhos em 3 escolas para ser poliglota aos 4 anos, e aquele que ainda não tem nenhuma lousa neste mesmo Brasil, sob a égide dessa mesma Constituição, e que tem tanto direito quanto este primeiro. E nós somos juízes de uma única Constituição a ser interpretada e a ser aplicada para os dois, porque os dois têm seus direitos. E isto não é apenas repetir a célebre, não, todo período de crise é também um período de possibilidade. A vida é sempre uma possibilidade. Aqui não é uma questão de possibilidade, é que, para nós, juízes, é mais do que isso. Como diria Zé Aparecido de Oliveira, o poder, em geral, é um sofrer, é um sofrimento. Porque não há solução fácil, nem na Constituição, e nós temos que tirar isso do espírito da Constituição para conseguir chegar a uma democracia que seja tão justa
para esta pessoa em Altamira, quanto para este empresário paulista. Este é o desafio que é do nosso tempo, e é o tempo que eu tenho para viver, e eu também sou funcionário público hoje, e, portanto, minhas obrigações eu tenho que cumprir todas elas hoje. Somos um povo, nós brasileiros, que não é porque estamos agora em crise, eu nem sei se estamos num momento de angústias, de agruras maiores. Agora, desde que eu me entendo por gente, na medida em que eu me entendo, que eu escuto lá em casa falar que, olha, está numa crise, minha filha, você não estuda, seu pai morre de trabalhar, o Brasil está em crise. Então, para mim, essa palavra crise já está desmoralizada há muito tempo, porque desde sempre me mandavam fazer tudo porque estava em crise, nunca soube de uma fase que não estivesse, e fico lembrando sempre, e mais uma vez, do Tancredo Neves, que quando começou o governo de Minas, em 2003, o professor Zé Olímpio de Castro Filho foi dizer a ele que, olha, nós estamos em crise, não temos dinheiro. Ele falou, mas se não tivesse crise e tivesse dinheiro, não precisava de administrador, para quê? Para gastar, todo mundo gasta bem e gasta sempre. Só que a crise hoje, a crise que eu digo no mundo, que estamos em estado de guerra, nem sempre com guerra, apesar de também termos guerra, é um outro tipo de rupturas em que, graças a Deus, as pessoas sabem dos seus direitos e querem os seus direitos, e querem a eficácia dos seus direitos, e cobram dos juízes esses seus direitos, que são plurais, diferentes, e sobre os quais ele se manifesta. Nem sempre ele sabe o procedimento e o amadurecimento que o direito exige, mas ele quer e tem pressa. E está certo de ter pressa, porque a fome tem pressa, a necessidade do remédio tem pressa. O direito só existe porque há as urgências humanas. Se pudesse esperar, não precisava de jeito nenhum de a gente estar correndo atrás da justiça permanentemente. Somos um povo que temos hoje quase 100 milhões de processos, com 18 mil juízes, e nós fazemos direito, não fazemos milagre. Mas o povo já cansou de esperar e quer milagre, cada cidadão conhecido meu. Um povo que não está nem um pouco satisfeito com o Poder Judiciário, e eu também não estou. Eu também não acho que o Poder Judiciário dá as respostas, porque a gente não dá conta de dar. Mas eu sei que é meu dever fazer o que eu não dou conta de fazer. Eu estou apenas tentando fazer a minha parte o tempo todo. E nessa sociedade, portanto, pluralista, eu tenho uma justiça artesanal em que cada um, nem preciso sair dessa sala, cada um aqui quer que cada um de nós, do Supremo, ou do Fórum de São Paulo, ou do Fórum de Jijoca, leia o processo dele pessoalmente, desde a capa até o final. Mas a demanda é de massa, plural e cada vez mais caudatória e caudalosa. E ele quer que seja industrial a produção. E não tem fórmula pronta para isso, porque se eu leio cada um separadamente, eu que não posso nem reclamar, porque tenho hoje, pelo menos tinha hoje de manhã, 1.513 processos só no meu gabinete, o que é só, considerando a média, juízes criminais com 15 mil processos que estão marcando audiência para setembro de 2017, há de se convir que a minha não é a pior situação do mundo. Mas a minha eu não dou conta de resolver com a rapidez que o cidadão quer. Então, as dificuldades hoje são muito maiores, e são muito maiores porque a eficiência é um princípio e ninguém quer esperar, e não pode esperar mesmo, porque a justiça é sempre urgente. A justiça é demandada para ser prestada imediatamente, com toda a diversidade, como eu disse, com todas as humanidades que tem no Brasil. Para isso é preciso realmente que a gente faça, eu acho, não uma reforma a mais de Poder Judiciário. Eu diria, a maneira de Campos Salles, quando foi introduzir o Poder Judiciário da República, ainda como ministro da Justiça do governo provisório, em que ele escreveu: o momento não é mais de reformar, mas de transformar a justiça. Eu acho que o momento é de uma transformação para a qual nós precisamos de pensar, com toda razão, doutor Leonardo, junto à comunidade jurídica, com um enorme sentido de bem comum, de bem público, e não do bem de cada um de nós, juízes,
advogados que pensam também, e fui advogada há 30 anos e voltarei a ser, também só no que é melhor para si, com enorme capacidade de vislumbrar que o pluralismo é uma imposição que vem a nós por força da Constituição e que hoje traz uma exigência inédita, porque nunca se demandou tanto e nunca se teve tanta pressa e a reação, às vezes até virulenta, é exatamente porque não se aguenta mais esperar por um Estado que há 500 anos não dá uma resposta pronta, eficiente e justa para todos os brasileiros. Sobre o Poder Judiciário, eu digo que o Poder Judiciário brasileiro tem tentado cumprir, eu acho, o tempo todo a sua tarefa, com seus problemas, com seus vícios, com as suas lentidões, mas tem tentado cumprir as suas tarefas. Só que essas tarefas são hoje tarefas inéditas, como eu disse, e basta ver isso. 95 milhões de processos que o CNJ divulgou, com 18 mil juízes, com 18 mil cargos de juízes, e quase 23% deles vagos, pelo menos até o mês passado. Há de se convir que não é uma tarefa que, humanamente, fisicamente, materialmente, seja simples de dar resposta. Só que nós não estamos falando de nada simples, estamos falando de uma demanda extremamente grave. Lembro que nas eleições de 2012, às 6 horas da tarde de sexta-feira, e do dia 5 de outubro, as eleições seriam no domingo, dia 7, eu recebi um telefonema do presidente do TRE de Tocantins, dizendo: os índios cercaram umas torres, que são exatamente as que fazem a ligação com o norte, e disseram que se a senhora não trouxer luz para a Taba até amanhã de manhã, eles vão botar fogo e vai cair a iluminação, a energia elétrica dessa região toda e não vai ter eleição. Primeiro, eu não sou responsável por dar a luz. Segundo, eu não há como fazer. E nem há como entrar naquela região, porque nem a polícia pode entrar, só a Força Nacional, território indígena. Nós temos realidades como essas para resolver num dia, e temos em Tefé, em que botaram fogo no fórum com o juiz dentro, que aí queima tudo já junto, não tem problema, e temos as urnas de São Paulo para resolver. E tudo isso tem que ser dado conta, e eu falo, deve haver um Deus que protege os loucos, os bêbados, os cachorros e os juízes. Porque, para não ter tanta morte de juiz como deveria ter, pelo descontentamento, só alguém protegendo muito. A sociedade brasileira é plural, são várias humanidades, e o pluralismo haverá de ser respeitado. Este é o desafio. Este é o desafio que demanda, aí a minha conclusão, primeiro, essa transformação do Poder Judiciário, que precisa de ser pensada, porque há sempre uma solução rápida para grandes problemas e, em geral, errada. É uma solução simples que nunca dá certo. Segundo, há soluções a serem pensadas que demandam a união de nós todos da comunidade jurídica, porque é nosso dever, mas também nós todos, cidadãos brasileiros, porque somos todos corresponsáveis por este país. Para o pluralismo poder ser aplicado, é preciso que todos os cidadãos tenham uma participação com base em 3 princípios, ou em 3 valores, eu diria. Respeito a si mesmo e ao outro. Se cada um ficar pensando só em si, não há como o Brasil dar certo. Segundo, é preciso que haja tolerância, não no sentido da apenas tolerância no sentido mais vago de eu tolero isso. Não, no sentido de aceitar o outro, como dizia também o Zé Aparecido, o outro também pensa. É bom lembrar disso sempre e não ficar achando que só você é o dono do pensamento. E terceiro, que haja uma responsabilidade cívica do Brasil para com todos os brasileiros, para que a gente, então, consiga, institucionalmente, cumprir rigorosamente o princípio do pluralismo político e passarmos para uma outra etapa da história do Brasil com ética,
com responsabilidade e com justiça para todos os brasileiros, cumprindo-se esta finalidade. Eu queria terminar, apesar do meu atraso, que a Lúcia deve estar controlando, fazendo a leitura, que não é uma leitura tão pequena, mas que eu não gostaria de fazer, porque é algo que hoje fala sobre uma mudança de atitude, que eu acho que talvez nós, muito mais nós juízes, claro, mas que todos nós, como cidadãos, talvez devêssemos pelo menos pensar. Em 1987, 86, numa entrevista, Clarice Lispector dizia que o que mais lhe custou escrever, mas que o que ela mais gostou de escrever, foi uma crônica que eu vou pedir licença para ler, porque são 2 páginas, não são tão maçantes, e que eu gostaria de, no final, dizer o que eu quero e preciso dizer. Essa crônica se chama Mineirinho. Foi ela vai chamar aqui de um facínora que foi assassinado por 13 tiros e que fez com que se pensasse que sociedade nós temos, que sociedade nós queremos ter e que nós precisamos de fazer para ter ciência, pelo menos, de qual é o ponto de partida e o ponto de chegada que nós precisamos e queremos. Diz ela, suponho que é em mim, como um dos representantes de nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um facínora. E por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram o Mineirinho do que os seus crimes. Perguntei à minha cozinheira o que pensava sobre o assunto, vi no seu rosto a pequena convulsão de um conflito, o mal-estar de não entender o que se sente, o de precisar atrair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também, a violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido na própria perplexidade diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais. E, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fecha um pouco, vendo-me, talvez, como a justiça que se vinga. Com alguma raiva de mim que estava mexendo em sua alma, respondeu fria. O que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que Mineirinho era criminoso? Mas tenho certeza que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que mais do que muita gente que não matou. Por quê? A primeira lei, a que protege corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim não me matam, porque eu não quero morrer e assim não me deixam matar, porque ter matado será escuridão para mim. Essa é a lei. Mas há alguma coisa que, se me fez ouvir o primeiro e o segundo tiro com alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto, desassossegada. O quinto e o sexto tiro me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no 10º minha boca está trêmula. No 11º digo em espanto o nome de Deus. No 12º chamo meu irmão. O 13º tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela o meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim, como primeiro dever, que eu seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da minha casa está o terreno, o chão onde uma nova casa poderia ser erguida. Enquanto isso, dormimos e falsamente nos salvamos. Até que 13 tiros nos acordem com horror, digo tarde demais, 28 anos depois que Mineirinho nasceu, que ao homem acuado, que a esse não nos matem, porque sei que ele é o meu erro. É de uma vida inteira, por Deus, o que se salva, às vezes, é apenas o erro. E eu sei que não nos salvaremos, enquanto nosso erro não nos for precioso. Meu erro é o meu espelho, onde vejo o que em silêncio eu fiz de um homem.
Meu erro é o modo como vi a vida se abrir na sua carne e me espantei, e vi a matéria de vida, placenta e sangue. Eu não quero esta casa. Quero uma justiça que tivesse dado chance a uma coisa pura e cheia de desamparo. E Mineirinho, essa coisa que move montanhas e a mesma que o fez gostar feito doido de uma mulher, e a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a mudez. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma perigosa de rádio. Essa coisa é um grão de vida que, se for pisada, se transforma em algo ameaçador, um amor pisado. Essa coisa que em Mineirinho se tornou punhal é a mesma que em mim faz com que eu dê água a outro homem, não porque eu tenha sede, mas porque também eu sei o que é sede. E também eu não me perdi, experimentei a perdição. A justiça prévia, essa não me envergonharia, seria de todos. Já era tempo de, com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade, aquela que vê o homem antes de ser ele um doente de crime. E, por isso, porque quem entende desorganiza, é que é preciso, parece, que nós não possamos entender. Há alguma coisa em nós que, quando entendemos, desorganiza toda, essa coisa que entende, essa coisa que fica muda diante do homem, sem o gorro e sem os sapatos, e para tê-los ele roubou e matou, e essa coisa fica muda diante de uma justiça que não sirva a todos os cidadãos. Essa alguma coisa muito séria em mim fica ainda mais séria diante de homens metralhados. Essa alguma coisa, é o assassino em mim? Não, é o desespero em todos nós. Feito doidos, nós os conhecemos a esse homem morto, onde a grama de rádio se incendiara. Mas só feito doidos, e não como sonsos, o conhecemos. É como doido que entro pela vida, que tantas vezes não tem porta, e como doida compreendo o que é perigoso compreender. E só como doida é que sinto o amor profundo pelo outro, aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradiará de qualquer modo, se não for pela confiança em todos, pela esperança e pelo amor. Então, miseravelmente, pela doente coragem da destruição. Se eu não fosse doida, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras. E essa seria a honorabilidade da justiça? Até que viesse uma justiça um pouco mais doida. Uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que se desesperou porque neste a fala humana já falhou. Ele já é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização a uma grande mudança. Queria uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo, uma justiça que se olhasse a si própria e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros e, por isso, nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem ou ao desprezo de outro homem, para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos e que, na hora em que um justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo, nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular, um longamente guardado. Na hora em que se mata um criminoso, nesse instante, está sendo morto um inocente. Não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram se tornando as palavras que nos fazem dormir tranquila. Mistura de perdão, de caridade vaga. Nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero, e que todos os brasileiros queriam querer, é mais áspero e mais difícil. Quero o terreno onde se possa erguer uma nova casa e onde se possa construir uma nova justiça. Muito obrigada.
Deixa o Nelson voltar. Bora? Pode começar. Vamos dar prosseguimento ao segundo colóquio sobre o Supremo Tribunal, primeira mesa, dando a palavra, neste momento, ao professor Oscar Vilhena Vieira. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. E eu fico sempre constrangido, o Leonardo me chama para isso, eu falo, mas por que eu, né, depois de todas essas mesas? Mas, enfim, como eu não recuso um convite de um bom amigo, eu vim e vou tentar partilhar com vocês algumas das minhas grandes dificuldades e grandes apreensões em relação a esse momento, né? Eu queria, dado o grande número de autoridades, para agradecer a presença de todos aqui e a todos homenagear na figura do ministro Sepúlveda Pertence. Sem dúvida nenhuma, é um dos meus ídolos nessa história chamada direito. Então, ministro Sepúlveda, agradeço imensamente a sua presença aqui e a todos os demais. Bom, o Leonardo colocou uma pergunta basicamente irrespondível, né? Qual é o papel do Poder Judiciário numa sociedade pluralista? Eu fiquei dando voltas para tentar saber o que ele estava perguntando e cheguei à conclusão que eu devia perguntar para ele, mais especificamente, mas temendo que ele me desse uma resposta e aí eu não saberia dizer algo sobre isso, então eu não telefonei e vou seguir aqui o meu próprio circuito. Leonardo, eu vou começar te pedindo desculpa por uma coisa. Eu acho que é impossível falar dessa questão que você a todos nos provocou sem pensar que nós estamos inseridos numa crise específica que é de uma sociedade pluralista, né? Então, a minha pergunta fundamental é quais as razões que levaram que essa sociedade democrática pluralista, que foi desenhada a partir de 1988, esteja passando por essa crise. Ao meu ver, são 3 razões fundamentais que nos levam a essa crise que nós estamos hoje imersos. A primeira delas, como toda crise, mas a primeira delas é fruto de uma grande contradição. A contradição é entre a ambição de uma democracia generosa, que foi desenhada a partir de 1988, e por democracia generosa eu quero dizer 2 coisas em especial. Uma é uma carta de direitos, a ministra não gosta do termo inclusão, mas uma carta de direitos que busca romper com um passado de profundas desigualdades e de uma persistente desigualdade que transformou o Brasil numa das sociedades mais desiguais, numa das sociedades mais perversas do mundo contemporâneo, né? Essa longa história de desigualdade e hierarquização da sociedade é que busca ser rompido com a Constituição de 1988, como uma grande promessa. Promessa que claudica no primeiro momento, o ministro Jobim estava lá desde o início e viu isto, mas que com a estabilização da moeda, essa promessa começa a se realizar em termos de contemplação de direitos para largas parcelas da população. Evidente que esse processo vai num contínuo e a vida das pessoas começa a ser impactada por esse conjunto institucional montado a partir de 1988. Mas a Constituição não foi só generosa em termos de direitos e inclusão nesse projeto de constituição de uma sociedade pluralista. Ela também foi generosa no sentido de dar às forças políticas presentes na sociedade brasileira espaço. Nós não criamos uma democracia majoritária, onde aquele que ganha leva tudo e aquele que perde não tem espaço algum. Nós montamos uma democracia altamente generosa com os perdedores. Daí o parlamento ser um parlamento bastante plural, né? E há uma distribuição de poder ainda entre os estados e uma distribuição muito grande com parcelas de poder conferidas ao legislador, ao executivo, ao judiciário, ao Ministério Público, que fazem com que no Brasil nós não vivamos aquilo que se vive na Inglaterra. Ao partido que ganhou a eleição leva tudo e os outros estão completamente derrotados. No Brasil, todos ganham o tempo todo. E, ao ganharem, podem exigir parcelas do poder. Então, a nossa sociedade ela é tanto pluralista do ponto de vista
do seu projeto social montado pela Constituição de 88, quanto pelo seu projeto político. E esse projeto foi incrementalmente sendo realizado até que em 2011 nós começamos a perceber uma série de dificuldades. A crise econômica reduz a generosidade do Estado e a capacidade de implementação dos serviços públicos. Por outro lado, os riscos de se perder o poder leva a que a coalizão governante também claudique em alguma das regras mais republicanas, e isso é percebido pela sociedade. Ou seja, há uma contradição entre aquilo que é prometido no projeto plural da Constituição de 1988 e aquilo que as pessoas percebem nas suas próprias vidas. E como se sabe, as revoluções elas não decorrem nunca de uma situação de absoluta injustiça e igualdade, mas sim do momento em que aqueles que experimentaram um certo avanço nas suas condições de vida percebem que esses avanços estão sob risco de não se realizarem. É esta contradição entre aquilo que eu espero e aquilo que eu experimento que faz com que as pessoas cheguem às ruas, e nós tivemos, a partir de 2011, uma certa insatisfação crescente com a democracia brasileira. Essa é a primeira contradição. A segunda contradição, em alguma medida, é uma decorrência dessa primeira. Como é que se reage a partir de 2013 em função dessa insatisfação crescente, especialmente do que se refere à questão da corrupção? Com uma série de medidas, entre elas a lei anticorrupção empresarial, entre elas a medida de transparência, né? E também com a maior autonomia algumas instituições de apuração, como a própria Polícia Federal. Então, o Brasil, que vive esta crise, seja de realização de direitos, seja uma crise da sua natureza republicana, ela passa a responder essa crise com uma ampliação da sua democracia, com uma ampliação dos espaços de controle da transparência, ou melhor, de ampliação da transparência e controle da corrupção. E aí surge uma segunda contradição. A velha classe política não soube ler esse espaço novo no qual as instituições estavam inseridos. Tá? E é exatamente a partir de uma atuação mais contundente da Polícia Federal, uma atuação mais contundente do Ministério Público, uma atuação mais contundente do Poder Judiciário, com base nessa nova legislação, que a sociedade política se vê emaranhada num conjunto de crise, numa espiral de crise que nós estamos assistindo hoje. Esta é a segunda contradição. A terceira contradição é aquela que deriva da natureza do nosso sistema político altamente pluralista, ou seja, um sistema multipartidário com um regime não distrital e que, portanto, permite uma fragmentação e fomenta uma fragmentação partidária e que exige necessariamente de qualquer presidente de plantão a construção de uma base de coalizão muito sólida, com as novas matrizes econômicas que significam, em última instância, uma discricionariedade maior conferida ao Estado para que ele possa fazer investimentos e para que ele possa escolher setores dentro da sociedade para serem beneficiados. Né? Então, o que nós tivemos nesse último mandato da presidente Dilma, tanto em termos de distribuição de recursos pelo BNDES, cerca de 486 bilhões, e também em retirada de tributos para beneficiar certos setores, cerca de 420 bilhões, nós temos hoje, então, uma economia que, para gerar uma base de coalizão mais sólida, ela gera uma distribuição de recursos entre grupos privilegiados. Então, esses três elementos é que fazem com que nós, hoje, vivamos uma enorme crise, e aí o fundamental é que nós entendamos direito qual é a natureza dessa crise. Sem dúvida nenhuma, nós não estamos assistindo uma crise institucional. Tá? E, da mesma forma, nós não estamos assistindo uma crise social. O que nós estamos assistindo é, basicamente, uma crise de insatisfação por parte daqueles que veem os seus interesses econômicos afetados, e isso é grande parte da população, especialmente a população mais carente, e, por outro lado, uma crise
de governo, ou seja, a incapacidade do governo de tomar decisões com o devido tempo para solucionar esses problemas. Se a nossa questão é uma questão fundamentalmente de crise de governabilidade e não uma crise institucional ou uma crise social, nós temos aí uma série de opções para buscar superá-la. É muito comum que nas democracias novas nós tenhamos uma falta de perspectiva por aqueles que exercem o poder de que, se derrotados, eles podem retornar ao poder num segundo momento. Isso favorece, e são muitos os casos, um certo oportunismo daqueles que exercem o poder em democracias novas, né? Esse oportunismo, sem dúvida nenhuma, ele favorece o clientelismo, ou seja, a utilização de mecanismos clientelistas, a utilização de mecanismos de cooptação e, em última instância, a utilização de mecanismos de corrupção, né? Em alguma medida, parte do que nós estamos vendo hoje exposto pelos tribunais são o emprego de uma maneira mais sistemática de todas essas ferramentas. Pergunto, então, qual é o papel do judiciário dentro de uma crise como esta? Qual é o papel do Poder Judiciário? Ao meu ver, e aí eu vou pedir licença ao ministro Jobim para falar algumas platitudes, né, de que o Poder Judiciário, evidentemente que no Brasil, com uma Constituição tão extensa, tão ambiciosa, e que dá ao Supremo tantos poderes de garantia dessa Constituição, evidentemente que o Supremo passa a assumir uma série de funções que em outros regimes políticos estão distribuídos ou em outros tribunais ou estão distribuídos em outros corpos políticos. Mas no Brasil houve um processo de concentração, que eu já chamei em outro momento de um processo de supremocracia, ou seja, aquilo hoje, o nosso tribunal é um tribunal que congrega ao mesmo tempo de tribunal de pequenas causas políticas, no foro especial, um tribunal constitucional e um tribunal de recursos, que em grande parte dos países está cindido, né? E isto dá ao Supremo uma capacidade de intervenção momentânea em diversos assuntos. É impressionante quando nós olhamos a agenda do Supremo Tribunal Federal e comparamos essa agenda com a agenda de outros tribunais de cume ao redor do mundo, o quanto causa espécie o fato de nós termos um tribunal que reage imediatamente quando ele é chamado, especialmente no que diz respeito à sua jurisdição especial. Né? Os mandados de segurança, as liminares que são concedidas para resolverem imediatamente questões políticas muito graves, como nós tivemos a semana passada, sobre a própria petição do impeachment. Os tribunais são muito mais passivos ao redor do mundo em relação a essas questões. Bom, mas correndo o risco de falar algumas trivialidades, eu me pergunto, qual é o papel das agências de aplicação da lei, e, em especial, qual é o papel do Supremo Tribunal Federal numa situação de crise como essa, que, sustento mais uma vez, é muito mais uma crise de governabilidade do que uma crise de natureza institucional, né? E é interessante quando nós pegamos, por exemplo, o último relatório do Latinobarômetro, que acompanha a percepção dos latino-americanos a respeito das suas instituições, que o Brasil, que era um país que se encontrava numa posição razoavelmente mediana, no último relatório há uma queda substantiva. No entanto, a insatisfação do brasileiro é muito menos com a natureza e o funcionamento das suas instituições e muito mais com os seus ocupantes, né? Então, há uma forma pela qual nós percebemos que não são as instituições que estão em xeque, mas são muito mais aqueles que ocupam essas instituições, né? Bom, me parece que, sendo a crise de natureza governativa, o papel fundamental das agências de aplicação da lei é, fundamentalmente, o de reforçar a capacidade das instituições de processar esta crise. A crise é política e, portanto, não é papel do Supremo se arvorar a um ator político para solucionar a crise, mas sim a de assegurar que essa crise possa transcorrer e encontrar uma solução adequada
de natureza política. E nós conversamos um pouco sobre isso. Quer dizer, um dos grandes problemas dos juízes, quando querem substituir aqueles políticos que estão faltando, aqueles políticos que estão descumprindo as suas funções, é que eles também podem tomar decisões incorretas. A diferença entre o juiz que toma a decisão incorreta e o político que toma a decisão incorreta é que o político que toma a decisão incorreta pode ser punido pelas urnas, mas o juiz que toma a decisão incorreta, ele é impassível de punição. Isso não significa que nós queiramos juízes covardes, mas nós queiramos juízes que saibam construir uma barreira entre qual é o seu papel e até onde ele vai, e qual é o ponto onde ele deve deferir ao campo político. Por quê? Porque esse campo político é aquele que é passível de responsabilização democrática. Então, nesse campo, eu diria que o Supremo Tribunal Federal hoje tem 3 tarefas fundamentais. A primeira delas é uma tarefa absolutamente tradicional ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, que é a tarefa de estabilização das expectativas jurídicas presentes hoje na nossa Constituição e na nossa legislação. O ministro Malan dizia que no Brasil tudo é tão confuso que até o passado é passível de ser alterado. Eu acho que o papel fundamental hoje do Supremo é a Constituição está presente, nós não iremos adaptá-la para a solução da crise. Por quê? Porque o papel do Supremo hoje é fundamentalmente garantir que o processo estabelecido para a solução da crise seja levado a cabo, assegurando não só a ampla defesa, assegurando também a possibilidade de que a acusação seja feita, ou seja, que o processo seja realizado. Então, essa me parece uma tarefa trivial, se fosse numa situação fora de crise, mas na situação de crise é a tarefa fundamental para que nós possamos ter confiança de que essa crise será solucionada dentro das perspectivas da lei. Eu acho que esse é o primeiro ponto fundamental que o Supremo deve hoje focar. A segunda questão, dentro de uma sociedade, e aí para voltar em alguma medida à proposta que o Leonardo me fez, sobre a sociedade pluralista, a função do tribunal é assegurar que os canais de competição democrática, os canais políticos de competição democrática sejam abertos, estejam limpos. E essa decisão a respeito do financiamento de campanhas, em alguma medida, está associada a essa tarefa do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a Suprema Corte Americana, há alguns meses, deu uma decisão absolutamente contraditória a essa do Supremo Tribunal Federal e que tem sido objeto de grande crítica nos Estados Unidos, na medida em que ela liberou a todos para fazerem doações por intermédios de corpos políticos intermediários aos políticos e às suas campanhas. E isso faz com que Donald Trump, por exemplo, seja um financiador de todas as campanhas, inclusive dos seus adversários. E quando perguntado, mas como o senhor justifica isso? Ele falou, porque eu, como um homem rico, precisarei do favor de qualquer um dos senhores quando eleitos. Então, na realidade, nós estamos, se isso vai resolver, provavelmente não resolva todos os problemas, mas o Supremo ele precisa construir alguns mecanismos para que os setores que conseguiram se entrincheirar no poder possam ser deslocados pelas urnas. Ou seja, os canais para que surjam novos atores políticos têm que estar abertos. E é evidente que aí há um trade-off, há uma troca com a própria ingovernabilidade do parlamento, que hoje tem 33 ou 34 partidos políticos. Então, nós temos que saber em que medida permitir o surgimento de novas legendas é fundamental para a renovação do campo político, mas em que medida também isso favorece um presidencialismo de coalizão invertido, que se torna um presidencialismo de cooptação. Por último, o papel do Supremo Tribunal Federal, sem dúvida nenhuma, dentro dessa sociedade pluralista, tem que ser, no momento atual, de proteção daqueles grupos que receberam, ao longo desses 27 anos de Constituição,
medidas de inclusão, e que essas medidas de inclusão agora vão sendo contestadas paulatinamente por uma política mais conservadora, e especialmente no momento de crise, onde essas políticas passam a ser objeto das trocas para a manutenção da base de sustentação do governo. Então, também há aqui um sentido agora de preservação do pluralismo social. Bom, meus senhores, evidente que as tarefas que um tribunal como o Supremo tem são tarefas que encontram um limite muito grande, porque o Supremo não é, apesar do nome, aquele órgão que vai ter a condição política de solução dos problemas nacionais. Mas ele tem, sim, a capacidade de não aumentar esses problemas. E me parece que esse é o momento onde o Supremo tem que ter muita clareza que o seu papel é de estabilização da crise política, e essa estabilização se dá pela reafirmação das expectativas jurídicas estabelecidas na Constituição. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Oscar Vilhena Vieira. Eu gostaria de dar a palavra agora ao ministro Nelson Jobim, que também vai tratar, nesta primeira mesa, do tema que nos empolga neste encontro, que é o Poder Judiciário na sociedade pluralista. Tem a palavra o ministro Nelson Jobim. Meu caro Pedro Gordilho, senhor presidente, meu colega na Fundação Getúlio Vargas, Zé Paulo Pertence, e, em nome de todos, Mário Salles. Meus caros, vamos tentar falar sobre o Poder Judiciário em uma sociedade pluralista, o que significaria que teríamos Poder Judiciário numa cidade não pluralista. A questão básica que foi posta pelo nosso colega sobre a pluralidade. Eu fui deputado federal em 1987 e depois voltei à Câmara em 1990, saindo de lá em 1994, onde não me candidatei à reeleição. Em 1986, nós tivemos a Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88. Pergunta: o Congresso Nacional de 1987 era mais ou menos representativo do Congresso Nacional de 2015? Os seus membros representavam efetivamente a nação em 86, em 87, e os eleitos em 2014 não representam a nação? Lá não era um congresso mais elitista que o congresso de hoje? Vejam que, no meu ponto de vista, o congresso de hoje é mais representativo que o congresso de ontem. Não digo isso por estudos acadêmicos, mas digo isso por experiência. Ali nós tínhamos um grupo de elite. E a elite gosta muito dela, somente ela, ser representada. Daí porque a elite de hoje diz que o Congresso de ontem era muito mais representativo que o Congresso de hoje. E quando se diz isso, é que aquele que está afirmando que é mais representativo, o de ontem, é porque de ontem ele se estava representado e o de hoje não. O processo eleitoral e o voto universal têm esse preço. O fato de termos uma eleição com voto universal a partir dos 16 anos, obrigatório a partir dos 18,
leva a este fenômeno. Para que nós possamos ler isto, precisamos ver que há uma certa relação entre maior representatividade significa maior disfuncionalidade. Quanto mais representativo for o órgão, mais disfuncional será. Você não consegue, numa pluralidade absoluta, você não consegue ter a formação das vontades majoritárias de forma absolutamente nítida. Você precisa recorrer a instrumentos que nós recorremos quando estávamos no Congresso, que é exatamente o recurso à ambiguidade. A legislação ambígua não é, como pretendíamos os acadêmicos, decorrentes da incompetência do legislador. Fachin, tu te lembra que a gente colocava, lá na década de 70, etc., você colocava aquelas leis na parte de direito civil, sobre despejo, etc., e fazíamos uma crítica honrada, dizendo que está tudo errado, ninguém sabe legislar nesse país. Mas nós não sabíamos de que, para conseguir aquilo, dentro de um processo plural e democrático, precisava formar maioria. E que a maioria se formava exatamente pela ambiguidade do texto. E no momento que você tiver a ambiguidade do texto, você está transmitindo ao órgão de interpretação e de aplicação do texto um certo âmbito de, poderíamos dizer, de poder legislativo supletivo. E no momento em que você transfere para esse personagem, que é o juiz, uma espécie de poder legislativo supletivo decorrente do processo democrático de representações majoritárias e não as representações de excludência de um sistema eleitoral majoritário puro, em que quem ganha leva tudo e quem perde não leva nada. Mas na representação proporcional você tem a representação proporcional de todos, ou pelo menos parcela do todo. E aí você criou uma dificuldade, que é exatamente o problema da nossa ambiguidade. E no momento em que isso é verdade, e se aceitarmos isso como verdade, teremos que lembrar que a responsabilidade da magistratura ou do juiz, principalmente de um tribunal superior, não restringe somente na análise de suas premissas e conclusões, restringe em opções. Ou seja, é necessário fazer opções, porque o leque da ambiguidade te dá algumas alternativas. A opção pelas alternativas não se dá pelo logicismo jurídico, se dá pela verificação, pergunto, ou não, das consequências que aquela opção causará no meio social? Ou não? O que significa? O que significa aquela expressão que a gente ouviu muitas vezes? Há uma determinada decisão, essa decisão tem reações em setores sociais, imprensa, etc. E você vai conversar com o juiz. Mas como é que o senhor decidiu desta forma? Qual é a resposta clássica? A resposta clássica é: decidir de acordo com a minha consciência. O que significa isso? Porque nós somos os reis de tentar nos justificar com expressões que não significam absolutamente nada. O que significa objetivamente estou em paz com a minha consciência? A decisão teve consequência danosa. Não obstante isto, ele está em paz com a sua consciência. Significa que a sua consciência não tem nada a ver com a consequência. Tem a ver com a premissa. É exatamente o que se passa. O meu compromisso é com as premissas pelos quais eu extraio a conclusão. Se isto era verdadeiro, Fachin, a época em que você tinha
uma determinada consolidação interpretativa das normas, já passa a ser falso no momento em que a própria norma te dê essas alternativas, há ou não há. E aí a responsabilidade política da magistratura começa a emergir em decorrência do processo democrático. Afora o fato, afora a circunstância de que a leitura que se faz de decisões não necessariamente está no conteúdo daquela decisão. Vou dar um exemplo concreto. O ministro Teori Zavascki, recentemente, atendendo ao mandado de segurança, suspendeu uma decisão do presidente da Câmara que havia consolidado as normas relativas ao impeachment. A ministra Rosa Weber, também em mandado de segurança, suspendeu a mesma norma. Eu não sei bem como é que os dois decidiram sobre a mesma matéria, mas isso não nos diz respeito. E a ministra Rosa Weber, numa reclamação, também suspendeu as tais normas elaboradas pelo presidente da Câmara. Qual foi a leitura que nós verificamos logo após a essas decisões? Que o Supremo Tribunal Federal tinha suspenso a tramitação do impeachment. A imprensa disse o que não leu. E a maioria da classe política também aceitou a imprensa, o que a imprensa disse, embora ela não tenha lido. E aí se atribuiu ao Supremo uma intervenção no processo político em que o Supremo não mexeu, absolutamente não mexeu, nas regras pré-existentes da Lei de 1950 e da alteração regimental na Câmara de Deputados de 1992. O Pertence tem culpa nisso. 1987, houve um pedido de impeachment do presidente Sarney. O presidente da Câmara indefere o pedido. Entra um mandado de segurança no Supremo Tribunal, alegando que o presidente não poderia suspender. Há uma divergência dentro do tribunal. Um grupo entendia que poderia suspender e outro, a minoria, entendeu que não podia suspender. Pertence estava nessa minoria. Não adianta porque eu li tudo isso há pouco. O que aconteceu? Foi designado Pertence como relator do acordo, porque ele representava a parte em que admitia o quê? O recurso ao plenário da Câmara. E na ementa do acordo está lá. Neste caso, o presidente da Câmara tem o poder de fazer uma verificação prévia das mínimas condições de admissibilidade da tramitação do pedido de impeachment. Pode indeferi-lo, se assim entender, não atendido os requisitos da lei de 1950, ajustada à Constituição de 1988. Mas disse Pertence, ou melhor, disse o tribunal na emenda, cabe recurso, mas cabe recurso, que no caso específico não tinha havido. E deram pela improcedência, negaram a segurança, porque atenderam que o presidente podia indeferir, embora não fosse. Mas o que leu a imprensa hoje? De que o ministro Teori Zavascki e que a ministra Rosa Weber tinha suspendido a possibilidade de recurso ao plenário da Câmara. Não fez nada disso. Ou seja, noticiou-se o que não se leu. E o que não se leu passou a ser aceito por todos. O momento político, como referiu o nosso colega, Oscar, este momento político que nós vivemos não tem nada a ver com crise institucional. Tem a ver com um problema econômico, em que você tem um problema
enorme de despesa pública e tem um problema de recessão econômica, cuja receita decorrente dos impostos não viabiliza a manutenção dessas despesas. E aí a solução que o governo propõe era aumento da receita via o aumento de tributos. Toda vez que nós assistimos, com ódio do Pertence, porque o Pertence tinha um horror de discutir ICMS. Você lembra disso? Tinha horror. Quando começava a falar em substituição processual para frente e para trás, ele ficava furioso. Crédito, não crédito, o que é isso? Bem, essa solução dada pelo governo deu-se um problema. Em tributo, nós temos uma situação curiosa. Aquele que pode pagar, não quer pagar. E aquele que não paga, quer o benefício decorrente dos tributos. Ora, como é que você rompe este nó? Que é exatamente o nó de que aqueles que têm capacidade tributária não querem aumentar a receita. E aqueles que não têm capacidade tributária e, portanto, não sofrem da receita, pretendem manter os seus privilégios. Veja o caso da Previdência Social. Ou seja, o que nós estamos vivendo não é, efetivamente, no meu ponto de vista, e como concordando com o Oscar, uma crise institucional. Nós estamos vivendo uma crise política. E uma crise política que se agregou à crise econômica. E uma crise econômica decorrente do quê? Decorrente da redução das receitas nacionais, tendo em vista os preços internacionais. E a manutenção brutal dos ônus orçamentários, com o engessamento total do orçamento. Qual é a participação que nós tenhamos que ver junto ao Supremo Tribunal? Como disse o Oscar, a Constituição de 88 trouxe para o seu bojo, de forma graciosa, aliás, generosa, os chamados direitos econômicos sociais. E a distinção fundamental entre esses direitos econômicos sociais, aos direitos civis e aos direitos políticos, é porque os direitos políticos e os direitos civis, que são fundamentais, são direitos que independem de recursos. Já os direitos econômicos sociais, direito à habitação, à educação, à saúde, depende de recursos. Será que precisamos dar o mesmo tratamento que damos ao habeas corpus e ao direito de ir e vir, ou ao direito de liberdade de imprensa, a darmos o mesmo tratamento para aqueles direitos que dependem de recursos? E aí surge o problema da análise que há que ser feita no que diz respeito ao tratamento dos direitos econômicos sociais, que são direitos relativos à capacidade da sociedade de satisfazê-los, e os direitos civis e políticos, que são direitos absolutos, porque não há nada a cobrar da sociedade, basta proibir que ela faça alguma coisa. E aí nós temos que caminhar para uma tensão social muito grande e, principalmente, o risco que temos de chegar a um populismo judiciário. E vejam, foi referido aqui, por Oscar e também pela Carmen, de que nós precisamos ter presente este momento em que vivemos em relação a esses processos criminais, oriundos da corrupção decorrente da Petrobras. Observem que há, principalmente por parte de setores da mídia brasileira, uma necessidade da imersão do ódio. O ódio justificando tudo.
O ódio justificando tudo. Depois que este tudo desaparece, fica somente o ódio. E as regras que foram permitidas para aquele momento de ódio passam se reproduzindo em outras circunstâncias. Vejam o problema da corrupção. Fala-se, e corretamente, em relação aos processos criminais relativos à corrupção, os instrumentos que foram criados. Nada a opor. Nada a opor. Temos que partir para mecanismos modernos de apuração do ilícito, etc, etc, etc. No entanto, o que não se ouve falar são as causas pelas quais a corrupção se manifesta. Não podemos apostar, digamos, naquela ética kantiana da honestidade absoluta. Precisamos examinar em que circunstâncias ocorre esse ato corruptivo e por quê. Será que, quando eu fazia o exame no colégio e dava um jeito de colar do Oscar, que era o aluno de primeira turma, etc., que sentava na frente, aquela gente que a gente todo mundo conhece, a gente sentava atrás. Quando eu colava do Oscar, por quê? Era um ato de corrupção? E esse ato de corrupção decorria do quê? Da necessidade que eu tinha de dar uma resposta. Era proibida a cola, mas eu precisava tirar 5 no mínimo. Qual é a consequência dessa leitura? Que a necessidade derruba a proibição. Vamos ver, por exemplo, nos casos que estão postos na mesa nesses momentos. Licitação. A licitação, e aqueles que têm experiência nisso conhecem, inicia-se com o projeto básico. Só que esse projeto básico acaba não tendo nada de básico. E aí ganha-se a licitação com base no chamado projeto básico. E a empresa começa a elaborar o projeto executivo, ou seja, como fazer a obra efetivamente. E aí se constata uma divergência enorme entre o básico e o executivo. E aí, então, temos que ir para os aditivos. Pronto, abriu o cartório. Pronto, abriu o cartório. Os aditivos serão decididos pelo órgão concedente em relação à concessionária. Está feita a porqueira. Mas não é só isso. As licitações do Brasil e as obras do Brasil não têm alocação de verbas específicas e destinadas. Chegou o momento de ser atendido e pago o correspondente à concessionária. Chegou o momento, aspas, da liberação da verba. Outro cartório. 10%, 5%, 20%. Por quê? Porque não tem obra, não tem valores alocados para tanto. Precisa uma decisão administrativa interna para fazer isso. Cartório. A obra tem que se prolongar no tempo e tem que ser constatado que se a obra se realizou efetivamente ou está se realizando nos modelos estabelecidos. Há que fazer, aspas, a medição da obra. Quem faz? O órgão concedente, junto com o órgão concessionário. Outro cartório. Ou vocês acham que só a repressão resolve definitivamente o problema? Ou a repressão mera e simplesmente atualiza, otimiza e sofistica os meios de romper a proibição? Vejam,
Falou-se aqui sobre o Supremo ter assegurado os canais de competição democrática, no que diz respeito ao financiamento de campanha. Vamos admitir, 15 dias antes da eleição, o candidato a deputado federal constata, pela sua assessoria, de que não tem mais recursos para prosseguir na campanha, que os automóveis que estão circulando para a campanha não vão receber mais gasolina. E o responsável pelo comitê eleitoral diz a eles: o que vamos fazer? Duas alternativas. Vamos parar a campanha ou, aspas, vamos dar um jeito. Qual é a opção que foi tomada? Vai parar a campanha? Esqueçam. Qual é o nosso problema nesses financiamentos de campanha? É que nós discutimos sempre a receita. Não discutimos os custos. Às vezes proibimos alguns custos, mas não discutimos que se o nosso modelo eleitoral exige ou não exige uma despesa maior ou menor. Imaginem um candidato a deputado federal em Minas Gerais, que é um lugar muito rico de exemplos. Em Minas Gerais vai fazer campanha em todos os municípios. E tem que fazer campanha em todos os municípios, principalmente aqueles que buscam a sua reeleição. Porque aqueles que começam sua primeira eleição, ele é setorial. Ou é setorial ou é corporativo. Ou foi escolhido porque é um candidato das corporações, ou foi escolhido porque é um candidato local. Ou seja, o âmbito de despesa é menor. Mas no momento em que ele se afirma no parlamento e busca a reeleição, ele passa a perder essa conexão com a corporação, ou se teve alguma vez, e com a área, a circunscrição eleitoral. Não é assim, Tito? Tu sabe muito bem disso. Então, o que se passa? Nós temos que também pensar qual é a relação dos custos exigidos para obter o resultado, para saber se as nossas proibições não se chocam com as necessidades. Porque se elas se chocarem com as necessidades, nós estaremos empurrando todo mundo para a ilegalidade. Porque vai fazer. Ora, exatamente o que nós precisamos ter presente, principalmente nessas questões, é começarmos a ver do que se trata. Do que estamos falando. Uma coisa é dizer que o voto é uma manifestação da cidadania. É isso que eu chamo uma grande platitude. Não diz nada. Porque eu quero saber como é que faz. E só depois de nós sabermos como as coisas são e como se realizam, é que nós vamos ter condições de mudar alguma coisa. Mas nós continuamos ainda obedecendo ao velho Machado de Assis. 1897, teoria do medalhão. O filho, com 21 anos, encerra a comemoração do seu aniversário. O Pedro Gordilho, pai deste menino, reúne-se com o filho e vem dizer o que ele vai ser no futuro. E começa a discussão. Começa a explicar ao pai que ele tem que ser um bom orador e que ele tem que usar expressões latinas. Expressões latinas, referências históricas à Grécia, que isso faz muito bem. Não use substantivos nem verbos. Fuja dos substantivos e verbos. Use os adjetivos e os advérbios de modo. Os adjetivos flocham os substantivos e os advérbios de modo jogam no tempo substantivo. Você não se compromete. E dá o seguinte exemplo. Uma lei não pegou, linguagem de hoje, não de ontem, não dele. Uma lei não pegou, vamos reunir em assembleia para discutir
e num seminário como este, por que esta lei não funcionou. Vamos ouvir os engenheiros farão uma longa análise sobre teoria de solos para justificar por que não se realizou. Os cientistas políticos, principalmente os mais modernos, farão longas exposições absolutamente adjetivadas que ninguém vai entender, mas todo mundo finge que entendeu, para justificar por que a lei não pegou. Os psicólogos farão análise de psicologia social nesse sentido. Isto é o pai falando. Os militares dirão justificativas de estratégia por que não funcionou. Aí o pai diz o seguinte: não se meta nisso. Quando você tomar a palavra, além dos adjetivos, dos advérbios de modo, termine dizendo o seguinte: não adianta nós mudarmos as leis, temos que mudar os costumes. Todo mundo vai aplaudir, você vai sair ovacionado, porque você não disse absolutamente nada. E é isso que nós gostamos muito de fazer. O tempo está curto, em termos da nossa geração. A nossa geração produziu a superação da ditadura militar, por dentro da própria ditadura militar. Talvez eu diga uma coisa não politicamente correta, mas nós poderíamos ter antecipado isto se não fosse o setor de esquerda se jogado para a luta armada, porque a luta armada acabou radicalizando a direita dos militares e prolongou o processo político. Impediu o avanço político que estava se tentando fazer por dentro do próprio regime. E o curioso é que grande parte deles, hoje, se apresentam como heróis da superação democrática. Não tiveram nada a ver com isso. Quem teve foi a coragem do antigo MDB, Ulisses, Tancredo, etc., que fizeram a grande negociação política de transição. E poderíamos ter feito antes. Poderíamos ter feito antes. A nossa geração encontra agora, depois desse tempo todo, um momento político sério. Mas não numa crise insolúvel. Nós estamos vivendo, isto sim, uma disfuncionalidade. E uma disfuncionalidade que se verifica dentro do Poder Executivo. E toda a disfuncionalidade leva à inação. Tentem obter, hoje, do segundo ou terceiro escalão do Poder Executivo, a assinatura de qualquer coisa. Advogado não quer assinar parecer, porque o Tribunal de Contas resolveu que eles são responsáveis. Aqueles que têm que liberar recursos não querem nem se meter. Paralisou tudo. O Congresso, por sua vez, paralisia no Congresso também. E paralisia decorrente do quê? Das situações criminalizadas que estão ocorrendo, reais e necessárias, e também um desaparecimento de lideranças. Mas não é uma coisa que as lideranças desapareceram porque as eleições não são representativas. Não é isso. Tu tem um divisor de águas. Severino Cavalcante, presidente da Câmara, por equívocos absolutos do Partido dos Trabalhadores à época, que não fizeram entendimento para a eleição da Câmara, resolveram disputar, elege Severino Cavalcante representando o baixo clero. Até então, todos os parlamentares da chamada baixo clero, ou de representação menor, precisavam do líder para ter acesso ao presidente da Câmara e ter acesso também aos ministérios. Com a eleição de Severino, que foi contra as lideranças da Câmara, eles passaram a ter acesso direto à presidência da Câmara e acesso direto aos governos. Logo, os líderes não tinham importância. Logo, os líderes perderam o controle do processo, e o processo decisório. Vivemos também uma disfuncionalidade, claramente uma disfuncionalidade, dentro do Poder Judiciário. Quando se fala que nós temos uma enormidade de demandas, lembrem-se que bem de que efetivamente é real. Temos essa enormidade de demandas. Mas sempre quando se fala, vocês observem que há um certo, digamos, um certo larvar
e não explícito orgulho disso. Vocês observem, eu tenho tantas demandas que eu não leio, mas não diz que não lê. E também não dizem, e fala-se em demanda como se demanda é sempre para quem tem razão. O cidadão recorre ao Poder Judiciário. Ou seja, este cidadão parece que ele tem sempre razão. E é verdade isso? Não, não é. O cidadão pode recorrer ao Poder Judiciário para não pagar suas obrigações. Mas não. Quando nós dizemos que a cidadania se dirige em massa ao Poder Judiciário. Mas falando do quê? Daqueles que têm razão ou dos que não têm razão? Quantas demandas são julgadas procedentes e quantas são julgadas improcedentes? E quantas delas são instrumentos exatamente para a paralisia de determinadas obrigações? Ou seja, o que eu queria propor a vocês é que nós passássemos a não abandonar um pouco a nossa linguagem acadêmica de justificativas retóricas, e passarmos a olhar do que se trata, o que está acontecendo. Mais uma provocação. Reforma do Poder Judiciário, que fortalece o juiz de primeiro grau, tornando o grau de definitividade da sua decisão maior, interessa aos escritórios que operam nos tribunais? Ou não interessa? Será que, hein, Pedro? Será que a definitividade da justiça nos estados, fazendo com que o Supremo retorne a ser um mero tribunal da Federação e constitucional, interessa aos nossos escritórios de Brasília? Ou mesmo com o STJ? Interessa? Ou seja, lembrem-se que para reformar o Poder Judiciário, nós estamos mexendo no mercado de trabalho. Não estamos mexendo em logicidades de conveniências em termos de funcionalidade. A funcionalidade que interessa é aquela que não prejudica o mercado de trabalho. Viu a reação que teve lá, aquela história do Peluso, do recurso especial, extraordinário, sem efeito suspensivo. Aí todo mundo, não pode, não sei o quê, não sei o quê. Mas o que é isso aí? É o Toron que precisa fazer a sustentação oral lá no Supremo. Também. Eu não faço sustentação oral. Pertence e faço. Então, vejam, vamos ter a tranquilidade de fazer isso que eu estou fazendo. Vamos brincar. E vamos falar para ajustar as nossas contas com o futuro. O nosso erro é que nós entendemos que ajustar as contas com o futuro precisa primeiro nominar culpados. Identificar culpados e buscar culpados. Ou seja, o erro é achar que nós construímos o futuro retalhando o passado. Perdemos um tempo imenso na retaliação do passado, só criamos inimigos e não vamos construir o futuro. Agora, essa construção do futuro depende da identificação do que se trata para deixar que a academia e a Fundação Getúlio Vargas façam suas pesquisas em relação aos culpados. E nós vamos fazer a construção do futuro. Muito obrigado.